Olá, Murilo, muito bem-vindo, Gabriela. Boa tarde, gente. Que bom ter vocês aqui comigo. Muriel, bem-vindo. Enquanto o pessoal vai chegando, a Renata daqui a pouco vai se conectar aqui com a gente. Olá, Débora. Gabriela, muito boa tarde. Só mais um pouquinho, a Renata já deve estar se conectando com a gente. Para a gente já começar a nossa tarde, a gente vai falar hoje de gerenciamento de estresse. Gente, Magali, que bom rever todos vocês por aqui. Nancy, nossa cliente querida da paz, seja muito bem-vinda, Nancy. Nádia, nossa grande cliente que hoje está fazendo aniversário, parabéns, Nádia. Nádia da CDA. Renata acaba de entrar aqui, Renata já vai se conectar com a gente. Renata tá chegando. Minha mãe, oi mãe. Olá, Oi, Renata. Camila, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Então, tá Que bom bom. ter você aqui com a gente. Estou Eu muito que feliz pelo agradeço. aceito do convite, né? Obrigada pela chance de a gente poder discutir aí sobre gerenciamento de estresse nesse momento que a gente passa por um momento aí bem Uhum, desafiador. com E essa live, certeza. pessoal, ela foi pensada especialmente para vocês, porque eu tenho certeza que pelo menos em algum momento nesses últimos 2 meses vocês experimentaram o estresse, Oh, né? Pelo com menos uma certeza. vez vocês sentiram que estavam fora de si, que estavam com os nervos à flor da pele. Então agora é a hora de discutir aí estratégias para poder gerenciar esse estresse com a Renata Livramento, que é tem grande expertise na área, né, Renata? Daqui a pouquinho eu vou te apresentar. Mas a gente está aqui nessa tarde por isso, para a gente compartilhar com vocês práticas de gerenciamento de estresse. Então, o que vocês podem fazer para enfrentar todos esses desafios que estão aí batendo literalmente na nossa porta. Renata, seja bem-vinda. Eu vou apresentar então a Renata. Obrigada. Eu que Renata, você agradeço, está me viu, o escutando bem, Renata? Eu estou convite. Eu escutando, tô. tá bem Você baixinho. tá baixinho? Deixa eu aumentar aqui, peraí. E Melhorou. agora? Melhorou. Eu aumentei Melhorou? aqui o volume, Tá, tá então ótimo. tá bom. Eu que Bom, agradeço o convite da Celere. Estou muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês também um pouquinho dos conhecimentos de psicologia positiva. Obrigada, viu? que ótimo, nós é que agradecemos. Estou vendo, além da Renata, né, Renata? Tem muitas pessoas aqui queridas, viu? Participando da live, muitos clientes, Isabel, Magda, enfim, muito obrigada a vocês por estarem com a gente. Bom, a Renata Livramento, ela é referência em psicologia positiva, tem 25 anos de experiência em desenvolvimento humano, é embaixadora do capitalismo consciente, fundadora e presidente do Instituto Brasileiro de Psicologia Positiva, psicóloga, mestre e doutora em administração, autora e coautora de vários livros, não é, Renata? Bom, É, isso aí é um pouquinho das coisas que eu gosto de estudar. gosta muito, né? Na verdade, esse é um mini currículo da Renata. Recebi o currículo dela aqui, ela tem muita expertise, muitas publicações, então eu resumi, porque senão a gente ficaria aqui muito tempo conversando sobre o currículo da Renata. É, e E não é o mais importante. vamos falar de práticas de estresse. Bom, eu me chamo Camila Paiva Silveira, eu sou psicóloga desde 2009 pela PUC Goiás.
quando eu fiz o meu primeiro trabalho, a primeira pesquisa a respeito do estresse. Tenho 13 anos de experiência em estruturação de projetos de RH. Hoje eu sou mestranda na UFG e também realizo cursos em MBA, né? Então trabalho com módulos aí na área de RH. E a gente está aqui hoje para falar de um tema muito importante, né, Renata? Porque discutir estratégias de gerenciamento de estresse nesse momento é mais pertinente que nunca. Em 2015, a Associação Internacional de Gerenciamento ao Estresse realizou uma pesquisa que demonstrou que 70% dos brasileiros sofriam de estresse. Se a gente fosse realizar uma nova pesquisa agora, esses números estariam bem superiores. Então, por isso que a gente está aqui hoje para contribuir com as pessoas sobre quais as práticas da psicologia positiva para reduzir aí os níveis de estresse. E para a gente começar, eu gostaria muito que você contasse para a gente o que é a psicologia positiva e como ela pode contribuir para o gerenciamento do estresse. Tá, joia. Bom, eu vou falar de um jeito bem simples, assim, porque isso, só essa pergunta daria uma live inteira. O que é psicologia positiva? Mas, resumindo, é um movimento científico que vai estudar o que faz indivíduos, grupos e organizações florescerem. E o que é florescer? Florescer significa desenvolver os seus plenos potenciais. Então, o que é que faz as pessoas não apenas lidarem com os transtornos, doenças e sofrimentos, e também, porque a gente não deixa de ver isso, né? Mas também estudar cientificamente o que faz as pessoas, indivíduos, empresas, enfim, desenvolverem os seus plenos potenciais, se tornarem, né, a famosa melhor versão do que você pode ser, mas na realidade, na prática e consciência. É isso que é psicologia positiva. Legal, muito bom. Bom, e o estresse, assim como a psicologia, né, ele vem de um histórico de estudo muito parecido. Então, durante muitos anos, a psicologia estudou as doenças, né, estudou ali todo o lado patológico, e com a psicologia positiva é que passou-se a estudar mais o potencial humano e as possibilidades que a gente tem de experimentar a felicidade. Com o estresse não foi diferente, não é, Renata? Sim. Até muito pouco tempo ele foi visto como algo que era apenas negativo. De um tempo para cá é que os estudos foram mostrando que sim, ele é extremamente útil e que a forma como a gente lida e enxerga o estresse contribui, inclusive, para que a gente tenha efeitos positivos no nosso corpo, né? Então, Harvard aí recentemente comprovou que olhar para os sintomas do estresse de forma positiva faz com que a gente tenha reações psicológicas e fisiológicas positivas e também que a gente tenha emoções positivas diante disso. Então, por isso eu quero entender com você como é que a psicologia positiva, ela trabalha com as emoções. Então, que técnicas que a gente tem, como é que a gente pode cultivar boas emoções positivas e como isso contribui para o gerenciamento do estresse. Legal. Acho que sobre o que você falou antes, eu só queria comentar que, na verdade, o estresse em si, a gente pode olhar para ele como um fenômeno neutro, né? Se ele vai se tornar funcional ou disfuncional, depende aí de como a gente lida, né? E as emoções, elas também são emoções neutras. Se elas vão ser agradáveis ou desagradáveis, e se elas vão ser funcionais ou disfuncionais, é que a gente precisa entender. Então, quando a gente fala de emoções para a psicologia positiva, a gente tem que analisar desses dois parâmetros. Se são agradáveis ou desagradáveis, então, quando a gente fala de uma emoção positiva, por exemplo, da alegria, a gente está falando de uma emoção agradável. Todo mundo gosta de sentir alegria, né? Se a gente está falando de uma emoção de tristeza, nós estamos falando de uma emoção desagradável, ou de uma raiva, por exemplo, a gente está falando de uma emoção desagradável. Agora, veja bem, uma raiva pode ter uma função positiva na minha vida, ela pode ser funcional. Por exemplo, tem alguém, eu estou numa situação em que eu estou numa situação abusiva, numa relação abusiva, quer seja de trabalho, quer seja pessoal, enfim. Se eu fico conectado somente com a minha tristeza, isso vai me deixando cada vez mais para dentro e cada vez mais
depressiva. Mas se eu me conecto com a minha raiva nessa hora, nesse momento, que de fato eu estou vivendo algo que eu preciso de potência, a raiva vai me ajudar a colocar um limite nessa situação. E isso não é negativo, isso é algo muito positivo. Então, embora a emoção seja desagradável, ela está tendo uma função positiva na minha vida. Então, a psicologia positiva, ela vai olhar essas duas questões. A importância da gente ter uma série de emoções agradáveis no nosso dia a dia. Então, a gente precisa, todos os dias da vida, a gente precisa ter emoções agradáveis. Cultivá-las e aproveitá-las, saboreá-las. E também prestar atenção no funcionamento disso. Se essas emoções estão sendo funcionais ou disfuncionais. Porque se eu tenho também uma baixa tolerância à frustração, eu só quero ter emoções agradáveis na vida. Quando tem uma emoção desagradável, eu não sei lidar com isso, isso é disfuncional. Então, isso não é positivo. Então, a gente precisa olhar esses dois aspectos. E Legal. aí, cultivá-los, né? Perfeito. E é exatamente isso que acontece com o estresse, não é? Então, essa sua fala, ela cabe muito aqui, porque quando a gente fala de estresse, o estresse, ele também tem a utilidade, né? Ele Com certeza. psicológicas e fisiológicas, que são desagradáveis, mas que vão me gerar uma ação. Que vão fazer, por exemplo, quando o meu coração acelera, é de fato, sinal. Tem a ação para que eu me proteja. Então, ele também tem esse aspecto que é útil. E aí, o que a gente precisa ficar muito atento é justamente, né? Há quanto tempo eu estou exposta a esse estressor e como é que isso está interagindo no meu organismo? Como é que estão os meus pensamentos? Como eu estou gerenciando isso tudo na minha vida para que ele tenha o efeito que ele tem que ter, que é o efeito funcional e não disfuncional. Ele é um problema quando ele está disfuncional, quando ele é um estresse crônico, né? Você regularmente está estressado, né? No sentido de doente, né? Nesse sentido, porque nem todo estresse vai gerar uma doença, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, que há nuances das coisas e como a gente pode fazer uma gestão, né? Um manejo das nossas emoções e do nosso estresse para a gente ter uma vida mais agradável, mais produtiva, né? Melhor em todos os aspectos. Legal. Bom, e aí o grande desafio é que agora a gente vive um momento que um dos principais estressores, eles não são visíveis a olho nu, né? Então, a gente não consegue olhar e ver o coronavírus, a gente não consegue identificar o vírus a olho nu. E aí isso acaba transformando os nossos pensamentos no principal estressor que a gente tem. Porque muitas vezes eu posso falar, puxa vida, eu vou ter que sair para fazer uma compra, vou me contaminar e vou acabar contaminando todo mundo na minha casa. Então, isso aumenta muito os níveis do estresse e aproxima muito o estresse da ansiedade, né, Renata? Sim. E com isso, a gente acaba tendo a necessidade de se conectar mais aqui e agora. Como é que a positiva vê isso e que técnicas que a gente pode utilizar para fazer esse manejo? Tá. Acho que antes de eu falar da técnica, né, que seria do mindfulness em si, acho que é importante eu chamar a atenção para 4 aspectos que a gente usa para gerenciar o estresse, né? A primeira coisa é o evitar. O que eu posso evitar, né? Então, o que é que eu estou, por exemplo, fazendo desnecessariamente, né? Aprender a falar não, aprender a colocar limites, então, definir prioridades. Então, o primeiro passo é ver o que eu posso e preciso evitar. Segundo, o que eu posso alterar, né? De que forma que eu posso mudar. Então, a minha rotina, por exemplo, ela está muito pesada, muito estressante. Eu posso incluir práticas como, por exemplo, a do mindfulness, né? Que eu já vou explicar o que é, para que eu altero a minha rotina, ou eu altero minha dinâmica de trabalho, por exemplo, eu altero algumas das minhas tarefas para eu poder gerenciar esse estresse.
Outro passo é eu adaptar, porque às vezes não é possível alterar. Então, eu preciso criar estratégias para me adaptar às condições que eu tenho naquele momento. Então, por exemplo, nesse momento, a gente ainda não conseguiu alterar a situação do coronavírus. Estamos tentando, mas ainda não conseguimos. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me adaptar. E aí, a gente está vivendo exatamente esse momento de adaptação em que eu vou fazer todas as práticas de higienização, em que eu vou ficar dentro de casa para ter o distanciamento social, né? Que isso também já entra um pouco na evitação. Então, eu vou usar várias técnicas, né? Várias estratégias para eu me adaptar ao momento. E, por fim, aceitar, porque a gente precisa aceitar aquilo que não é possível modificar, né? Para que eu possa dar um outro olhar para essa situação. Então, dentro desses aspectos, e isso envolve todos esses 4 pilares, eu diria, né, do gerenciamento do estresse, ele vai envolver todas as práticas da psicologia positiva, umas mais para uma coisa, outra mais para outra, né? E dentre elas, assim, o mindfulness ou a atenção plena é uma forma da gente, com certeza, diminuir principalmente esse estresse que se mistura com a ansiedade. Porque a ansiedade é viver o futuro. E tá todo mundo estressado, preocupado em não só com a questão da saúde, mas também com a questão econômica, com a questão do trabalho, né? Se eu vou ter trabalho quando eu voltar, se eu não vou ter, se eu vou ser mandado embora, se eu não vou ser. Se eu não for mandado embora, eu vou aumentar, eu vou ter uma carga maior de trabalho. Tem gente que está sem receber nenhum dinheiro nesse momento. Então, tem muitas questões levando aí a quadros de ansiedade. Só que a gente vive um dia de cada vez e o presente é a única coisa que existe, de fato. Então, a prática de mindfulness é simplesmente, que não é tão fácil de fazer, mas é simples, é você estar presente no momento presente. Então, fazer exercícios e situações, e aí eu vou citar algumas, que te permitem estar concentrado nesse momento. Então, agora eu estou conversando com você, Camila. É isso que eu tenho de mais importante para fazer. Depois eu vou ver o que eu preciso fazer, mas agora eu estou aqui. Então, é estar engajado nesse momento pleno, de corpo e alma. Porque eu posso estar aqui conversando com você e minha cabeça está lá em outro lugar, né? E isso gera e reforça os quadros ansiogênicos. Então, existem práticas formais de mindfulness, então são exercícios que a gente tem vários aplicativos aí para nos ajudar com meditações guiadas, com exercícios de respiração, é o que a gente chama de práticas formais. É aquele momento em que você conscientemente para e vai fazer um exercício para você diminuir a sua ansiedade, se conectar com você mesmo, perceber como você está se sentindo. Então, existem vários exercícios para isso. E existem práticas... É literalmente sair do piloto automático, né, Renata? Que a gente acaba ficando, a gente vai fazendo tudo no automático, a gente começa a não prestar tanta atenção na nossa própria experiência. Inclusive, a tradução do mindfulness para português, né, é atenção plena, né? A atenção plena ao seu momento presente, sem julgamento, que eu acho que isso é muito importante, né? Não, mas eu tô super prestando atenção, ó, tá acontecendo isso, e a sua cabeça tá lá, um monte de formiguinhas, né? De pensamentos críticos e negativos aí sobre você mesmo, isso não é mindfulness, né? Então, o mindfulness é você estar presente no momento presente, aceitando tudo que vem e sem julgamentos, numa prática amorosa com você mesmo. Pode ser uma prática formal, como essas que eu já descrevi, ou pode ser uma prática informal, como, por exemplo, quando você está tomando banho, essa é a minha favorita, quando eu estou tomando banho, em que eu vou realmente tomar banho sentindo aquele momento, experienciando aquele momento de forma ampla e plena, com a atenção naquilo. Então, eu vou sentir vou sentir a temperatura da água, eu vou sentir a água caindo no meu corpo, eu vou sentir o cheiro, né, do sabonete, eu vou sentir a textura do sabonete na minha pele, e aí vai. Então, a gente pode, senão eu vou ficar descrevendo aqui 1 hora de banho.
Então, a gente pode usar essa atenção plena de forma informal, como você mesma disse, saindo do piloto automático, encorpando, né? Trazendo minha atenção para o meu corpo e para o meu momento, ou com uma prática formal, que existem vários exercícios com vários aplicativos e programas, enfim, inclusive programas de mindfulness específicos para o gerenciamento de estresse. Né? Então, Jon Kabat-Zinn tem aí um monte de práticas para nos passar, nos ensinar sobre mindfulness para gerenciamento de estresse. Legal, olha, Renata, tem uma série de pessoas entrando na live aqui agora. Ah, que legal, gente. Sejam bem-vindos. Muitos conhecidos, muitos clientes, muitos amigos queridos. E a gente está aqui hoje, pessoal, compartilhando técnicas de como gerenciar o estresse. A Renata já compartilhou uma série de práticas que a gente pode fazer. E em relação à meditação, né, Renata? Você indica o início, um tempo para iniciar, ou o que você orienta quanto a isso? Como começar? Na verdade, assim, olha, primeiro eu acho que tudo parte do autoconhecimento, né? Tem pessoas que vão super se adaptar a uma meditação mais tradicional, a exercícios, né? E aí você tem várias correntes, que mindfulness não é sinônimo de meditação. A meditação é uma das formas de você obter mindfulness, né? É importante a gente clarear isso. Mas vamos falar de meditação, né? Tem milhões de benefícios aí da meditação. Eu acho que para quem nunca meditou na vida, começa com poucos minutos, né? Existe no YouTube um vídeo que eu amo, que se chama Meditação em 1 Minuto. É um videozinho de desenho, uma animação, e é 1 minuto, literalmente você parar por 1 minuto. E se você faz aquilo, e tá no YouTube, todo mundo consegue achar aí, se você consegue parar naquele 1 minuto para você respirar e você praticar, realmente faz uma diferença. E gradativamente é como se fosse um músculo. Você não começa a levantar peso já com 100 quilos, você levanta com 1. Então, meditação é a mesma coisa, mindfulness é a mesma coisa. Você começa aos pouquinhos e conforme você vai treinando isso, você vai aumentando a quantidade de tempo. Porque mais importante do que quanto tempo no total você ficou, etc., é de verdade a entrega sua naquele momento e o benefício que você teve de poder parar, de poder fazer uma pausa. E às vezes não precisa nem de meditar, às vezes você consegue fazer uma pausa escutando uma música que te faz bem, você consegue fazer uma pausa para o cafezinho, mas é aquela pausa, em que você vai aos poucos, que você não vai aproveitar aquilo, tomar de qualquer jeito no piloto automático, correndo para o próximo. Não é isso, né? É estar presente naquele momento mesmo. Ótimo. Bom, a Débora Nunes está perguntando para a gente como gerenciar o estresse em períodos de picos. Olha, Débora, acho que primeiro passar por aquele crivo que eu falei, né? O que eu posso evitar, o que eu posso alterar, o que eu tenho que me adaptar e o que eu vou aceitar, porque depende, né? Esse momento de picos, ele está sendo provocado por que tipo de situações, né? De resposta sua a que tipos de situações. Segundo, que todos esses elementos que a gente já falou até agora, eles vão ajudar e muito. Então, se você tem com regularidade, com frequência, emoções agradáveis na sua vida, e essas emoções podem vir de pequenas coisas. As pesquisas indicam que não é a intensidade da emoção que faz diferença, e sim a regularidade. Então, mesmo que sejam pequenas coisinhas que você faz, como o exemplo que eu dei, parar no meio do seu dia para tomar um chá gostoso, um café com... Eu sou mineira, né? Então, um café com pão de queijo. Nós ganhamos pão de queijo.
E você faz isso desfrutando esse momento, isso é mais importante. Você tem, hoje é isso, amanhã você telefona para uma pessoa querida, daí a pouco você vai escutar uma música que te gera uma emoção agradável, que te dá um prazer. Então, o cultivo dessas emoções regular é mais importante do que se essa emoção é uma emoção imensa, como quando você ganhou seu filho, ou quando você passou no vestibular, ou quando você foi promovida. Não precisa ser essas emoções tão intensas. A ciência mostra que a regularidade é mais importante. Então, a primeira coisa é cultivar isso. Ter um momento para você, para uma prática de mindfulness ou para uma prática, um momento de autocuidado, é uma outra forma de, nesses momentos de pico, você conseguir cuidar de você. Mas não dá para fazer isso no trabalho. Dá. Todo mundo tem um momento que vai ao banheiro. Agora está todo mundo em casa, trabalhando em casa, né? Mas ainda que fosse dentro de uma organização, para quem não pode estar em casa, todo mundo tem um momento que consegue tirar ali 1 minuto do seu dia para você, né? Para você ter uma palavra amiga com alguém, para você... A diferença, Camila, é que isso precisa ser consciente. A gente já faz isso, só que a gente faz sem consciência, como você mesma disse, no piloto automático. E a gente precisa praticar essas coisas e praticar o savoring também, por exemplo, de uma forma consciente, né? Ter consciência do que eu estou fazendo para cuidar de mim. Porque isso traz realmente um alívio das tensões e do estresse aí, né? Olhar para a minha experiência, né? A gente trabalha muito a experiência com o cliente, a experiência das nossas relações, mas de fato a gente olha de maneira consciente, ainda a gente não olha pouco para a consciência da nossa própria experiência, né? E quando a gente fala de experiência, a gente também tem que falar de bons momentos e a gente precisa cultivar não só boas emoções, mas reservar um espaço na agenda para que a gente também tenha momentos que a gente goste e que são saudáveis para a gente, Renata. E a gente precisa aprender a intensificar esses momentos, que é justamente o que a prática de savoring se propõe, que é uma outra prática de psicologia positiva. Então, savoring é a capacidade da gente desfrutar e intensificar experiências positivas de forma consciente. E as pesquisas mostram que isso é uma forma de você regular as emoções e de você gerenciar o estresse. Então, do mesmo jeito que a gente tem que ter práticas de coping, né, práticas de enfrentamento das situações estressantes, você também precisa ter práticas de desfrutar e intensificar as experiências positivas. Porque se você não tem, você não registra, o nosso cérebro, ele veio por uma questão de sobrevivência programado para registrar aquilo que é perigoso, negativo, né, imediatamente. Mas para as coisas positivas, para as emoções e experiências positivas, a gente precisa treinar o nosso cérebro. E uma das formas de a gente fazer isso é através das práticas de savoring, que vão servir para prolongar uma experiência positiva. Então, se eu estou agora, nesse momento, conversando com você, deixa eu sentir as emoções de poder estar compartilhando um conhecimento que eu amo, por exemplo. Né? Se você está aí ouvindo e está fazendo sentido para você que está ouvindo, prolonga a experiência positiva de você estar aprendendo algo que vai ser bom para você, para sua empresa, para sua família, né? Eu posso intensificar essa experiência também. Eu posso, inclusive, promover uma experiência positiva a partir de uma que não foi. Então, eu tive uma experiência que foi desagradável e eu posso, então, pensar em como eu vou reagir e como eu vou fazer de uma forma diferente num outro momento. Isso tudo é savoring. E a gente faz isso baseado em
aspectos, no aspecto da gratidão, do Thanksgiving. Então, 4 tipos de savoring. O Thanksgiving, que seria o agradecimento, de você se sentir grato, né, verdadeiramente, não simplesmente ficar repetindo aí por aí, obrigado, gratidão. Não é isso. É você conectar com você e se sentir grato, talvez por você não precisar sair de casa, como tem gente que está precisando e se colocando numa situação de risco, né? Então, você se sentir grato, ter gratidão pelas coisas boas que te acontecem. O basking, que é você se sentir orgulhoso, é quando as pessoas te elogiam, te cumprimentam, reconhecem a não, o seu conhecimento, o seu trabalho, a sua gentileza, enfim, características suas. E você tem essa sensação de orgulho, né, de você ter feito aquilo. Então, o basking é uma forma. O marveling, que é quando você olha para a lua, para a natureza, para coisas que te deixam literalmente maravilhado, admirado, e você tem a noção que você faz parte de algo muito maior. E, por fim, o luxuriating, que é uma forma de prazer pelas sensações físicas. Então, de você tomar um bom vinho, de você comer uma comida gostosa, de você ouvir uma música que te faz bem, de você, né, tá calor, você poder tomar um banho gostoso, tá frio, você se cobrir. Então, esses 4 aspectos que eu tô falando muito rápido, porque a gente já tá aqui no nosso tempo, são coisas que você pode fazer e você vai adaptar isso ao seu ambiente pessoal e ao seu ambiente profissional, né? Que tem coisas que não dá para fazer no trabalho e tem coisas que sim, mas com certeza você entendendo qual é o conceito, você consegue aplicar. E isso faz uma diferença protetiva em relação ao estresse, né? Você vai criando uma proteção, como se fossem anticorpos mesmo, para os níveis elevados e disfuncionais do estresse. Então... Excelente, né? Nesse tempo você já compartilhou uma série de práticas aqui que a gente consegue fazer hoje, né? A gente consegue agora! Inclusive. E isso é muito relevante para entender o quanto o gerenciamento do estresse está ao nosso alcance, né, Renata? E é claro que tem muitas ações que eu posso fazer como forma protetiva e com esse autocuidado. E é importante também a gente falar que a gente precisa também ter condições necessárias. Então, além de haver uma dedicação do autocuidado, de eu, enquanto pessoa e profissional, estipular ações que vão colaborar para que eu gerencie bem o estresse, o contexto ele também é importante. Então, nós aí trabalhamos com várias empresas e isso é algo muito importante de ser dito, né? Porque da mesma maneira que um colaborador, quando ele desencadeia o estresse, ele pode muitas vezes acabar prejudicando, né, o setor da empresa. Uma empresa que também tem um contexto estressante, ele vai prejudicar o colaborador, ele vai prejudicar essa saúde, né? Então, o ideal e que a gente tem trabalhado muito nas consultorias é justamente esse equilíbrio. Então, a gente trabalha com práticas para que eu consiga fazer o meu gerenciamento, mas também a gente tem dado suporte e mentoria para as empresas para que elas consigam gerar esse ambiente favorável. Para que eu, enquanto líder, eu não diga assim, mas o meu colaborador, ele não sabe gerenciar o estresse, ele não suporta a pressão, né? Mas tenha um auto-olhar, né, e pergunte, enquanto líder, eu estou trazendo ferramentas para que ele consiga gerenciar ou estou sendo mais um estressor? E nesse sentido... Pode falar, desculpa. Não, eu só ia falar que eu corroboro com o que você está falando, assim, é papel da liderança, né? Eu acho que a liderança consciente, a liderança servidora, ela vai além da entrega de resultados financeiros ou de resultados, né, numéricos aí para a organização. Isso é importante? Sim, isso é fundamental, mas a liderança consciente vai muito além. E aí a gente a gente tem que entender que cultura organizacional, né, é algo muito importante. E a cultura, ela advém dos valores da liderança.
né? Então, Barrett já fala isso para a gente há muito tempo, né? A cultura, ela vem dos valores da liderança. Então, se essa liderança ela não se atenta para o fato de que é preciso ter um programa de bem-estar e de qualidade de vida e de ações que a gente vai fazer sistematicamente e não também só agora, na época do Covid, porque as pessoas estão literalmente surtando, né? Porque as questões de saúde mental estão aumentando consideravelmente agora nessa fase, né, que as pessoas estão em confinamento. Se eu entendo como algo emergencial, eu não tenho o benefício concreto e real que a minha empresa pode ter se eu cuido disso como um dos aspectos essenciais ao desenvolvimento da empresa. Não é um benefício só para o colaborador, é para a empresa também, porque com isso eu vou ter menos afastamento por doença, eu vou ter uma taxa menor de turnover, eu vou ter, inclusive, uma produtividade muito maior, porque o engajamento aumenta, então a felicidade no trabalho aumenta e consequentemente, o resultado financeiro é melhor, porque a produtividade é melhor. Então, é um pensamento sistêmico. É uma situação onde todos ganham, né? E a liderança servidora e consciente, que é a liderança da Revolução Industrial 4.0, da Revolução 4.0, é a gente pensar em novos modelos que incluem a questão do bem-estar e o gerenciamento do estresse. Ele é um dos fatores que a gente precisa abordar. Agora, é claro, isso não é de um dia para o outro, isso é a longo prazo e é sistemático. Do mesmo jeito que não adianta eu ter uma emoção positiva hoje e não cuidar disso nunca mais, só quando eu estiver doente, é a mesma coisa. Não adianta nada eu ter umas práticas interessantes que eu estou oferecendo para os meus colaboradores agora nessa época de quarentena. Aí sai da quarentena, porque a gente vai sair, e aí tudo volta ao que era antes, nada muda, e isso não resolve, né? Então a gente precisa de fato ter uma intervenção nas organizações, primeiro de mudança de valores e de cultura, para que aí sim haja um ambiente propício para as ações. A ação pela ação, ela não vai ter sustentabilidade ela não vai ser sustentável ao longo do tempo, né? Legal, isso mesmo. É investir em ações que vão ser sustentáveis, né, e que vão colaborar para que isso tenha. Exatamente. E, enfim, todos nós estamos sujeitos ao estresse, né? Independente de onde eu moro, o trabalho que eu tenho, de como é a minha família. Então, todos nós estamos sujeitos a ele. E independe, né? Não existe isso, eu sou mais forte ou não. Então, cada um é sensibilizado com um estressor. Então, o que é estressante para mim não é estressante para a Renata e por diante. Exatamente. Nesse sentido, Renata, qual é a importância das forças de caráter? Nossa, esse tema é minha paixão. As forças de caráter, falando assim bem resumidamente, elas são qualidades humanas, né, que todos nós, seres humanos, temos, todo mundo tem. Só que cada um tem, como você falou, exerce essas forças, exercita essas forças a seu modo. Então, são forças que nós temos, qualidades que nós temos, que são caminhos concretos e não abstratos, e sim caminhos concretos que a gente tem para alcançar o conceito que a gente chama de felicidade eudaimônica. Ou, falando de uma outra forma, a plenitude do ser. Então, o nosso florescimento. Então, um caminho concreto para que a gente desenvolva nossos plenos potenciais é desenvolvendo as nossas forças de caráter, que são essas qualidades que todos temos, mas que cada um usa a seu modo. É a marca que a gente deixa no mundo, sabe? Quando a gente tem clareza de quais são as nossas forças de caráter e de como a gente pode usá-las ao nosso favor, e aí ao nosso favor envolve todos os aspectos da nossa vida, inclusive no trabalho, a gente consegue ter uma felicidade sustentável.
né? É uma felicidade que permanece, que não é só um momento de felicidade, que tem gente que fala assim, a felicidade não existe, existem momentos felizes. Não! Existe sim, a ciência da psicologia positiva estuda isso. Existe sim. Você pode ser feliz apesar dos momentos que não são agradáveis. O que não existe é só momento agradável. Isso realmente não existe. A gente está aqui, ó, em quarentena, tem gente que correndo risco de vida, tem gente que passando pela doença, tem gente que... Isso não é nada agradável. Mas eu sou feliz apesar de, porque eu estou exercendo as qualidades que me tornam ser quem eu sou. Então, nesse momento aqui agora, eu estou exercendo uma das minhas forças que é muito forte em mim, que é o amor ao aprendizado. Eu adoro aprender, eu adoro ensinar, eu adoro compartilhar conhecimento. Quem tem essa força e está assistindo essa live também está usando ela nesse momento, por exemplo. Mas pode ser que uma outra pessoa que esteja nos ouvindo, ela vai utilizar, em vez dessa força do amor ao aprendizado, ela vai usar, por exemplo, a força da apreciação da beleza e da excelência, e ela vai aproveitar esse momento para poder ter mais contato com as artes, com a natureza, com o que é sensível, ainda que não possa sair de casa, é possível você ter isso. Tem gente... Também, não é, Renata? A própria bravura. A bravura, você se conectar com a sua bravura para você usar a sua força da coragem. Aí tem um monte de gente que fala assim, mas eu não sou corajosa. Se você pegar o significado de coragem, cor é coração e age de agir. Então, coragem é agir pelo coração. Então, não existe ninguém que não seja corajoso, né? E você usar o seu coração para você enfrentar os desafios que você está enfrentando nesse momento, isso vai te dar forças, isso vai trazer um significado maior para a sua vida, para o seu trabalho, para o que você faz, e isso te protege também das questões aí negativas que a gente está vivendo e do estresse disfuncional. E quantas vezes a gente acaba focando naquilo que a gente precisa desenvolver, ao invés de focar naquilo que a gente tem como potencial, né, Renata? Então, acho que é muito comum, principalmente nos primeiros dias, acho que boa parte das pessoas não conseguiram ter a mesma produtividade do dia a dia. E isso gera um incômodo, às vezes a gente acaba muito mais olhando para isso, mas, poxa vida, não estou conseguindo ter o mesmo foco, não estou conseguindo ser produtiva, ter a mesma criatividade, ao invés de olhar todo o potencial que se tem e tudo aquilo que pode ser muito aproveitado. E olha só, gente, isso vale até para relacionamentos, né? Então, para quem chegando aí no namorado, né? Olha, tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Tá na hora de olhar porque a pessoa tem de bom. Ó, Camila reflexiva agora, viu? Uma ótima reflexão, Camila. Na verdade, eu falo que é isso, né? A gente precisa ter um olhar apreciativo pra gente, pro outro e pro mundo. E é isso que é protetivo, de fato, em relação a tudo que é disfuncional na nossa vida. Então, eu vou ter relacionamentos mais positivos se eu tiver olhos e coração aberto para ver, para apreciar o que o outro tem de melhor. Eu vou ser mais feliz no meu trabalho se eu, como funcionário dessa empresa, como colaborador dessa empresa, também tiver olhos apreciativos para ver o que de bom há nesse lugar. Porque, olha, eu estou trabalhando, eu estou tendo... tem uma série de coisas que às vezes a gente acha que não é mais que obrigação. Não é, né? Então, eu estou em um trabalho, esse trabalho me gera uma renda que me permite sustentar minha família. Nesse trabalho, eu realizo tarefas que me realizam como pessoa, que usam os meus talentos, que usam as minhas forças. Nesse lugar, eu faço amigos. Nesse lugar, eu tenho motivação para eu continuar crescendo. Então, assim, eu posso olhar com o olhar apreciativo, ou eu também posso ficar com essa cultura que, infelizmente, é muito comum no meio corporativo, que é a cultura do gap. É a cultura do que está faltando. Eu não acho que a gente deve fechar os olhos para o gap, porque isso seria, no meu ponto de vista, uma insanidade.
Mas eu posso olhar o que eu já tenho de bom construído e como eu vou usar isso de bom que já existe nessa empresa, que já existe em mim, que já existe no trabalho, para melhorar o que precisa ser melhorado. Mas o foco é outro, né? Sim, Se perfeito. meu foco é só consertar o que está errado, eu vou passar a vida inteira procurando problema, porque eu preciso do problema para poder consertar. Agora, se o meu foco é o olhar apreciativo, eu vou buscar sempre o que há de recursos para ajudar também naquilo que não vai bem. Então, não é negar também, né? Então, é importante Perfeito. a gente Não falar disso. é só direcionar a energia, né? Porque a gente potencialize ah, tudo aquilo que pode ser utilizado a favor, porque se a gente foca no que tem que ser melhorado, a gente acaba aumentando muito os níveis de estresse. Renata, como a gente se aproxima Exatamente. aí do final, a gente tem 15 minutos ainda de Ah! fazendo mais perguntas. Pois é, passou tão rápido. Passou! Puxa, Eu ainda podia ficar aqui começar a horas. gravar no YouTube mesmo. Não, mas o Olha, pessoal tá na hora do almoço. Vamos lá, vamos deixar um espaço para as pessoas comentarem, perguntarem, né? exatamente. A gente já tem uma pergunta aqui, olha. Tá. Estamos num momento tão ansiosos que há uma explosão de emoções e o corpo acaba se acostumando com isso. Como fazer para desacelerar essa explosão, uma vez que logo voltaremos à vida normal? Eu acho que uma das coisas que tem mais contribuído para essa explosão é o excesso de informação. É a gente e é o excesso de busca. A gente está numa insaciedade muito grande, querendo cada vez saber mais, fazer mais, sabe? Quase que uma obrigação de você estar o tempo inteiro produzindo ou tendo a impressão de, né? Porque às vezes a gente não está nada produtivo, mas você está ocupado mesmo, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Produtivo você não está nem um pouco. Mas esse excesso, né? Muita informação sobre a doença, muita reflexão e muita especulação, eu diria. Acho que reflexão tem pouca, mas especulação tem muita. Muita especulação de como vai ser. Isso tudo gera uma ansiedade muito grande. Então, eu acho que se permitir parar é fundamental. Parar não é parar completamente também, porque senão também você perdeu aí o ritmo, perdeu o trem, né, da história, como diria aqui em Minas. É ter pausas, é você gerenciar o seu tempo, fazer uma boa gestão do tempo em que você vai ter momentos de... né, é igual a respiração, a gente tem momentos que a gente põe para dentro o ar e momentos que a gente solta. Então é a mesma coisa, tem momentos que eu vou né, me nutrir, como agora, nesse momento que a gente está se nutrindo de informações, de dicas, etc. Mas tem momentos que eu vou deixar ir, quer dizer, eu vou escolher aquilo que me fez. Eu não preciso fazer tudo que a gente falou aqui na live, por exemplo. Eu vou escolher uma coisa, duas que fazem mais sentido para mim e vou colocar em ação e vou me permitir parar. Eu acho que esse é o caminho para a gente ter um equilíbrio. Aristóteles já falava que a felicidade está no caminho do meio. Então, é isso, é seguir o que está aí, né? Sair dos extremos já ajuda muito, né? Muito bom, muito bom. Agora a gente tem realmente uma série de alternativas, né? E essa priorização é importante porque a gente acaba se perdendo também, né? A gente não vai conseguir colocar todas as... Tudo, não. Nem Então, fazer todos os cursos e nem colocar, arrumar a casa inteira e nem fazer tudo de tudo. Isso não dá, né? exato. Perfeito. E aí daí, por isso também a importância do autoconhecimento, né? Então, o que tem mais a ver comigo, o que vai me energizar mais, o que eu vou mais facilmente colocar em prática. Então, isso é muito relevante. Obrigada por compartilhar com a gente, Renata. Bom, o tempo passou, eu nem vi o tempo passando, né? Passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu quero deixar um recado para o pessoal que está nos assistindo. Então, a live ela vai ficar na nossa bio, viu, pessoal? Acompanha a gente lá. Quem quiser assistir de novo vai estar disponível no Instagram da Acelere e também no grupo, né? Então, a Acelere tem um grupo de assessoria gratuita
para a gente conseguir superar aí todo esse momento desafiador que a gente está vivendo. Quem quiser participar, entra na nossa bio para poder participar e acompanhar todos os conteúdos que estão show de bola. Nós lançamos também workshops 100% online de gerenciamento de estresse para ajudar tanto colaboradores como empresas a fazerem a calibragem, né, do gerenciamento de práticas e também do favorecimento de um ambiente que ajude nessa gestão do estresse. Então, vem com a gente porque tem um conteúdo muito legal aí que já está todo prontinho. Essa semana a gente vai ministrar o primeiro módulo 100% online. Renata, quero te agradecer. Você conseguiu trazer um assunto tão denso de maneira tão leve, né? De maneira Que bom. Então, eu gostei muito, eu tenho certeza que as pessoas também. Tivemos aqui vários comentários, vários elogios. Legal. E tenho certeza que eu fui apresentada para a Renata numa segunda-feira, né, Renata? A Renata passou dias daqui em diante, porque ela realmente assim, trouxe muitas práticas e todas as vezes que eu for colocar alguma em ação, eu vou me lembrar de você. Que Se você bom. quiser deixar um recado final para a gente. Deixa sim. Bom, tá. Quem quiser também saber mais do meu trabalho, pode ir lá no meu canal, renata.livramento. Quem quiser indicação de livro, podcast, essas coisas, é só me pedir lá no inbox que eu mando. Mas a mensagem que eu quero deixar é assim, vamos olhar para a vida com esse olhar mais apreciativo para o nosso trabalho. A gente tem uma mania péssima que é de reclamar o tempo inteiro e de olhar para tudo que a gente não gosta. E tem tanta coisa boa acontecendo, inclusive nessa quarentena, né? Quantas pessoas você retomou o contato porque você teve a oportunidade agora na quarentena? Quantas lives e pessoas e conhecimentos diferentes você descobriu porque você teve essa oportunidade? Quantas coisas novas você está aprendendo sobre você mesmo e sobre a sua capacidade de enfrentar uma situação tão desafiadora como essa? Eu falo, olha, existe uma coisa na psicologia positiva que é um conceito que eu amo, que é crescimento pós-traumático, que vai muito além de resiliência. Nós não estamos sendo resilientes, porque depois que isso passar, a gente não vai voltar a ser o que a gente era antes. Mas a gente está tendo uma oportunidade de crescer e nos transformar em pessoas melhores pós-Covid. Eu realmente acredito nisso. Acho que é um recado aí para a humanidade de coisas que a gente precisa retomar, resgatar. Nas empresas, a gente precisa repensar o papel da liderança, o papel da nossa gestão, a forma de fazer uma gestão mais consciente. Então, assim, gente, eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme acontecendo na nossa vida e basta a gente se abrir para essa oportunidade, né? E queria deixar, então, essa mensagem para todos. E te agradecer, Camila. Eu falei que ia ser divertido, para mim foi super divertido. Não sabe, né? Eu não te contei, é minha primeira live. É mesmo? Debutando! Deixa eu te contar. Debutou com a nota 10. Olha, foi maravilhoso, me diverti bastante e também aprendi muito com você, Renata. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, gente. Você trouxe com muita consistência, né, a ciência para a prática. Então, parabéns e obrigada a todos que estiveram com a gente. Quem quiser rever a live, entra no Instagram da Acelere. Um abraço. Isso. Beijo, gente. Tchau, obrigada, Camila. Obrigada, Renata. Obrigada, Acelere.